Boa noite. Boa noite, Di. Seja bem-vinda. Cris. Boa noite, Sol. Bem-vinda. Ica chegou. Ica. Di. Olá! Boa noite! Vamos logo mandar para todo mundo. Vamos mandar para o povo. Vou mandar aqui também. Tati, bem-vinda. Vamos lá, mandando para todo mundo. E aí, Anitta, empolgada hoje para falar sobre o nosso assunto. Gente, o assunto hoje é lindo. É demais, viu? Por N motivos, por ser baseado em algumas histórias, né, reais, a gente vai trazer aqui exemplos de superação realmente de pessoas que a gente conhece e que, na verdade, vão estar apenas representando inúmeras outras pessoas, né? Porque como essas são as que a gente, umas das que a gente conhece, mas imagina quantas histórias no mundo afora. Ei, chega uma hora que limita, né? Já mandou outra... Eu tô entrando aqui no outro para poder mandar para mais gente. Peraí. Eu tava tentando entrar pelo meu mesmo, assim, daqui. Aí não tava conseguindo, não sei porquê, né? Bem louca. Deus. Melhore, querida. Agora. E aí, vocês contem aí como é que vocês estão. Paula, Carol. Bem-vindas. Rosana, aqui, cheguei, agora eu vou ver o povo. Mãe. Rosana, Sol, boa noite, Abel, Bakira, boa noite. Bartira. Agora deixa eu entrar aqui, né, que eu sou dessa. Eu já entrei aí com o meu. Eu tô mandando pro povo. Sim, aqui. Eu. Cada vez mais lindonas. Carol, meu amor, são seus olhos. Tira logo os prints aí que a gente tá tudo engomadinho ainda. Não é isso? E aí, meu pessoal, vamos começar essa conversa. É Quem aí tem Liz. história de superação? Elísia, você hoje é uma das nossas divas, das nossas musas inspiradoras. Vamos contar. Essa é uma das histórias, né, que a gente vai se Maria orgulhar. Maria, Vicky. Uma das histórias que a gente vai se orgulhar. Isso, verdade. Então, posso começar a falar Pode. sobre Estou aqui superação. chamando o povo ainda, do outro Instagram agora. Então, gente, nosso assunto hoje é muito lindo
e é sobre superação, né? Que é quando você se dá conta de algum problema na sua vida, ou de alguma situação, de algum desafio, e isso não lhe paralisa. Isso lhe dá um clique de ir atrás, de fazer realmente uma ação para suprir, para ultrapassar isso. Isso é uma coisa muito bonita, porque não é. É lindo mesmo, Carol, esse assunto. Porque É, é e um boa momento. noite para quem for entrando aí, que eu não ia atrapalhando. A Anitta. Camila, minha filha, finalmente você veio ver minha live minha. Você vai ficar então, obrigada, viu? A Camila é minha cunhada, tá? Camila Lopes Marques, você pode sair e entrar. Mas a Camila, minha eterna cunhada, é obrigada a ficar aí. Ah, joia. É porque entrou duas, não foi? Olha, é porque uma é grande amiga e outra é minha futura. Então Eterna as duas são cunhada. Já obrigadas. separou, já voltou, já separou de vez agora do meu irmão, mas vou chamar sempre de cunhada. As novas que lutem. É verdade. É verdade. Eu tenho a minha cunhada também. Tem 10 anos, né, mulher? Mãe do meu sobrinho. Não tem como não ser, não. É verdade. Né? Mas vai lá, Lanita. As outras que lutem para superar, inclusive. Eu vou gostar. Assista essa live e vê como Porém, é que supera. Camila é Camila. Então, superação é quando você encontra um desafio e isso lhe dá coragem para ir além, buscar forças em você e ir além para vencer esse obstáculo. E isso é incrível, porque é quando você entende que a dor é inevitável, né? O sofrimento é inevitável, mas a dor é opcional, né? É a mesma coisa de felicidade é possível, mas também é opcional. Só quem vive a felicidade é quem está disposto a viver a felicidade. Então, só quem supera um obstáculo é também quem está disposto a vencer. É quem está disposto, quem vê aquele obstáculo e busca forças para superar aquilo, para ultrapassar aquilo, que não se deixa abater, gente. Mali, boa noite, a Mali, Amanda. Então, a história de hoje a gente tentou, quem viu o meu history, tentou pegar alguns exemplos que a gente tem. Hoje, em especial, foi quem se candidatou lá, né? É a história de Elísia. Eu acho que não tem problema de falar nisso, porque é uma coisa que ela, na verdade, se orgulha muito. Elísia, ela foi dependente química durante muitos anos. E ela saiu desse mundo não porque alguém forçou ela a fazer isso, né? Ela tinha a família, tinha os amigos, tudo, mas ela foi entrando no mundo das drogas mesmo. Ela foi viciada em crack. Beijo, filha, a mamãe tá com saudade. 3 anos é que a Elisa tá dizendo. Ela foi viciada em crack, em cocaína, durante 3 anos. E aí ela disse assim, que chegou um tempo em que ela não olhou para ela mesma, se via numa situação assim absolutamente degradante, e ela disse não, peraí, eu não quero mais isso para mim. E ela contou assim pra gente que teve um momento em que ela percebeu, disse, eu disse, Alicia, qual foi o momento que você percebeu que você precisava sair daquilo? Ela disse, na hora que eu percebi que aquilo estava me afastando da minha espiritualidade. E eu achei isso muito forte, porque ela teve esse discernimento de que estava se afastando de Deus, né? Que ela sempre foi uma pessoa que teve muita fé. E ela disse, olha, quando eu senti o desconforto espiritual, ela entendeu que estava na hora de buscar alguma ajuda com alguém que pudesse ajudá-la. Só que ela falou também que era interessante que as outras pessoas, porque com quem ela convivia, que
estavam naquela mesma situação, ou ainda pior, porque eles acabam vendendo as coisas dentro de casa para tudo virar realmente dinheiro para consumir droga, ela disse assim que as outras pessoas diziam, abre aspas, na dependência a gente quer e não consegue. E algumas outras diziam, abre aspas também, é impossível sair desse lugar daqui em que estamos. Então, Nossa. entre as pessoas que estavam ao redor dela, que eram também dependentes químicos, era isso que ela ouvia de um lado. Ou que na dependência a pessoa quer e não consegue, ou seja, ela não ia conseguir, ou o outro lado era que era impossível sair do lugar onde eles estavam, Tipo, né? desiste, né? Desiste que não vai dar certo. Não adianta lutar. Aqui, ó, o dependente vive para usar e usa para viver. Exatamente. Então, assim, imagina você numa situação em que você olha para um lado, tem gente que tá pior que você. Olha para o outro e essas pessoas que estão piores do que você dizem que você não vai conseguir. Vai conseguir. De onde essa pessoa ia tirar forças? Primeiro que ela já foi, assim, já foi um discernimento mesmo dela dizer, olha, eu tô mal, né? Que percebam, é o primeiro passo para quando a gente está numa situação ruim, é a gente assumir que está numa situação ruim, né? A gente não pode ficar se enganando. Também é muito comum a gente ver as pessoas se vitimizarem no sentido de botar a culpa no outro. Então, assim, a história de Elísia, ela está aqui hoje como pano de fundo, mas para mostrar para todo mundo que essa poderia ser uma dependência química, mas poderia ser uma dependência psicológica, poderia ser, sei lá, um emprego ruim que a pessoa não está aguentando mais porque está Ou vivendo. ansiedade, depressão, né? Isso, Qualquer dificuldade, ansiedade, obstáculo, né? qualquer situação, o princípio que vai ser usado aqui para contar essa história hoje é o mesmo, tá? Sim. Então, Elisa, ela percebeu que ela precisa, que ela não estava, ela não tinha mais condição de estar ali e ela foi buscar ajuda. Boa noite, Iris, fica aí, seja muito bem-vinda. Isso, Jaque, também nas drogas, na comida, na bebida, em tudo, né? Não só dependência, mas qualquer situação que você se veja. De um relacionamento abusivo, de qualquer coisa que você toma coragem para enfrentar e vencer mesmo. Isso. Anilson. Então, aí ela disse que chegou no limite, se sentia mal com aquela realidade e ela começou a fazer o quê? Rezar. Ela foi buscar fortalecer a fé e a espiritualidade dela para que pedisse a Deus, Deus, olha, eu quero sair daqui, mas eu não tenho força sozinha para sair, então, pelo amor de Deus, me ajude a ter força para sair. E um belo dia, graças a Deus, ela conseguiu. Joana Nilson, Joana Florais, linda. E aí, então, ela foi e foi no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, né? Isso, Elisa, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é isso, Centro de Apoio Psicossocial. E aí, ela disse assim, foi interessante que ela falou que a primeira vez que ela chegou lá, ela foi muito magrinha, ela disse que estava pesando 38 quilos, a Elisa deve ter na faixa de 1,60 m, mais ou menos, de altura, nessa faixa, assim, não é muito mais nem muito menos que isso. E estava muito, muito magra, porque a vida dela era só droga, 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 não tinha o que comer. Ela Olha o contou que história. ela escreveu. Ela escreveu uma coisa bem interessante, ó. Existem vários tipos de drogas que causam dependência, inclusive certas crenças que aprisionam. É verdade. Essa parte de crenças que aprisionam, às vezes as nossas crenças são drogas também. E que Muito levam legal. também ao aprisionamento das drogas, porque a gente está tão preso nas crenças que procura outra alternativa, né? Para se livrar, Isso. para fugir, né? E aí teve uma história que ela contou, assim, que ela disse que estava com muita fome mesmo. E não tinha nada para comer dentro de casa, porque disse assim, que por mais que dinheiro ela não tivesse, mas tinha quem levasse droga. Mas comida ninguém levava. Não. É. Ah, sim. Os outros dependentes dividiam as drogas.
E todo mundo, de algum jeito, tinha dinheiro para droga, mas que não tinha dinheiro, ninguém levava comida. E aí ela falou que uma vez só tinha macarrão, mas a única coisa que ela tinha para esquentar o macarrão era alguma coisa de... Tinha botado um combustível lá, um álcool, alguma coisa, e o macarrão ficou azul quando cozinhou por causa da cor. Meu E pai, meu quando Deus. ela falou isso, eu disse, nossa, gente, os áudios dela são muito fortes. Um dia, um outro projeto, aí a gente vai fazer uma entrevista com ela. Acho importantíssimo resgatar essa história dela, até por uma questão de orgulho mesmo, sabe? Hello, guys! Minha irmã aqui, Anitta. Essa moça aqui, que dizem que ela é minha cara. Bem-vinda! Então, aí a Elisa falou também que é o seguinte, que a dependência estava afastando as pessoas. Então, veja, além disso tudo, ela não tinha mais... Os amigos que ela tinha, assim, tinham alguns que realmente ela falou que foram um suporte. Foi aquilo que você falou da rede de apoio, né? Da Do rede de quanto é apoio, que são os recursos importante externos que a gente tem, né? Porque a gente tem os internos, né? Que é buscar o equilíbrio emocional, mas o externo é formar uma rede de apoio realmente, que é importante você saber que tem pessoas com quem você pode contar. É muito importante na sua virada isso. Isso, aí ela disse que tinha, assim, dois ou três amigos, ela falou o nome deles. Boa noite, Aninha tá aqui, a tua cara. Sara entrou da Arco-Íris Tarô, maravilhosa taróloga. Então, aí continuando aqui. E além da dependência química, ela ainda tinha uma outra barreira, que acontece bastante, é a depressão, né? Então, assim, ela tem dois monstros emocionais, psicológicos Nice. gigantescos que Verdade. poderiam, muitas outras pessoas teriam dito, ah, não, eu tô aqui em sofrimento e vou ficar nessa. E ela olhava para ele e dizia, eu não quero, eu não admito ficar aqui. E aí foi quando ela procurou o CAPS. No primeiro momento ela não ficou, porque para ela era muito impactante aquela realidade, ver outros dependentes químicos lá e tal. Mas acabou que um grande amigo hospedou ela na casa dele e a mãe dela, a mãe desse amigo, passaram um mês com ela, dando um suporte emocional, porque essa questão, para superar o apoio emocional dos amigos, da família, é importante, independente de qualquer situação. Aline, Ailton, boa noite. E quando ela chegou no CAPS, né, que ela ia por 5 anos, ela foi diariamente para o CAPS. E ela disse assim, que o que a manteve no CAPS, além da vontade dela de sair daquilo, ela se apaixonou pela arte, que é o papel machê. Então lá, uma das coisas que ela tinha para fazer era o artesanato com papel machê. A Elisa faz quadros lindos de papel machê que tem uma força muito grande, uma força muito tem na alguns quadros. Eu aqui não tenho nenhum, mas são lindos porque você consegue sentir aquela vibração, aquela energia, sabe? Do que ela estava querendo dizer naquele quadro. É para você ver como a terapia, a terapia, na verdade, acabou ajudando ela a superar tudo aquilo. Achei até hoje para a vida dela, né? Paradinha, mas depois voltou, mas sempre utilizando da arte para se manter ali viva, se manter forte, se manter capaz. Outro ponto que ela falou que foi muito importante foi a persistência. Porque é óbvio que nesse tempo não foi fácil. É óbvio que nesse tempo ela tinha os momentos de tristeza, os momentos de angústia, né? Se sentia frustrada, enfim, raiva, ela tinha raiva de toda aquela situação. Mas ela falou bem claramente, ela disse, Ica, eu compreendia que naquilo que eu estava passando havia um propósito muito maior. Então, olha só como é importante que a gente entenda, não se vitimize na situação, né? Não seja assim, não. Ai, por que que está acontecendo comigo? Ai, meu Deus, o mundo vai se acabar e não sei o quê. Não.
ela sempre dizia, eu sei que isso tem um Ela se propósito. colocou realmente como responsável da felicidade dela, né? E foi em busca da recuperação dela. É incrível. Ela realmente foi de uma Exatamente. força extraordinária. Isso. E ela disse, ela me chama de Iquinha, né? Que a família, algumas pessoas me chamam de Iquinha. Ela disse, Iquinha, eu tinha uma persistência muito grande. E eu tinha uma crença em mim mesma. Eu sabia que eu poderia conseguir. Eu sabia que aquilo era um momento de fraqueza. Mas eu sabia também que eu podia conseguir. E ela disse que ela repetia diariamente para ela: eu vou conseguir. Eu Que acredito. lindo. Eu vou fazer minha parte. E esse eu vou conseguir virou tipo um mantra mesmo para ela. Todos os dias ela dizia: eu vou conseguir. E por mais que em cada dia fosse um dia difícil, ela disse que 10%, nem que fosse 10% de felicidade daquele dia, fazia ela esquecer os outros 90 de angústia, de tristeza, de raiva, sabe? Então, assim, ela se pegava na parte boa. Sim. Então, isso é uma outra coisa também para a gente entender que tudo na vida tem um propósito, que a gente pode extrair, sim, alguma coisa, pode e deve extrair, sim, alguma coisa de Né? tudo que a gente passa. Sempre a gente tem que olhar o Com outro certeza. lado da história, sabe? O que eu tenho isso aqui é um Isso. problema? Isso aqui está me ensinando o quê? O que é que eu posso O que é tirar que de me ponto? trouxe? Com certeza. Tudo tem um lado bom. E quando a gente para ver isso, quando a gente tem essa ideia de que isso aqui vai me trazer alguma coisa boa, começa a ter como é que eu posso dizer? Começa a ter um outro peso, realmente. Aquilo não fica Uma outra pesado. forma de olhar, né, Ica? Uma outra Isso, forma de olhar. E você falou isso. uma coisa interessante, que você vai entrevistar ali um outro projeto seu para trazer mesmo de um orgulho da superação, mas como inspiração é importante, né? Porque, veja, existe, talvez na época que ela passou isso, ela não tivesse ninguém para olhar, para dizer, poxa, aquela pessoa ali é igual a mim, conseguiu. E de Não, repente ela ela pode falava assim, dar esse respiro para alguém, né? Nossa, ela conseguiu, ela é igual a mim, eu vou conseguir. E isso isso. é de uma importância incrível na recuperação de uma pessoa. Boa Boa noite, noite, comandante. comandante. Seja sempre bem-vinda. Dona Adelilda, eu não vi quando ela entrou. Jô, meu amor, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. E se a gente não tivesse passado por momentos tão difíceis, não teríamos tanta força, não poderíamos ver o quanto somos fortes. Isso mesmo, Carol. É isso mesmo. Quando a gente olha para trás na nossa história, a gente consegue ver quanta coisa a gente já superou. Em alguns atendimentos, algumas vezes é necessário que eu passe um exercício. E esse exercício consiste em, olha, gente, faz o seguinte, duas listas. De um lado, você coloca tudo aquilo que você acha que você já conquistou. Tudo. Você superou. Tudo. E aquela outra parte do outro lado, que você acha que foi muito difícil para você, escreve também, mas entre parênteses, coloca o que você superou, o que é que você aprendeu com aquela situação ruim, que você entende como ruim. E aí depois dá uma lida para você ver como se estivesse vendo de fora quem é Isso. você. Né? Porque às vezes a gente acaba desvalorizando, como a gente já superou, a gente acaba desvalorizando aquilo que a gente Isso. superou. É Né? verdade. Ela disse assim, eu acredito que sempre sou capaz, seguindo da fé, da arte, com muita persistência. E hoje são 10 anos de acreditar em dar certo. Até hoje, e ela tá como dizem, limpa, né? São duas jatinhas, né, Lígia? Uma de coração e outra de sangue mesmo. Um nasceu agora, que é lindo. O menino parece um índiozinho. Mas então, gente, a última coisa que a Lígia falou é que ela entendeu aquilo como uma reconstrução. Porque ela acabou virando
o que ela saiu antes de ser uma pessoa que os outros acabaram se afastando, com aquela vontade, aquela persistência e o fato dela acreditar nela mesma e da fé, ela fala muito na fé, né, que ela tinha em Deus, que Deus estava ali para ajudar. O propósito na vida dela, são três, ela, a Nicole e Javier, que é o mais novo. Ela acabou virando uma referência para as outras pessoas, não apenas os dependentes químicos, porque ela disse que nesse tempo que ela ficou no CAPS, muito difícil, porque elas estavam ali no tratamento e quando chegavam num determinado ponto, o tratamento voltava. E ela foi acho que ela até que foi a única que não voltou, porque ela estava ali firme e forte. Mas isso, vejam, não foi por pura força de vontade dela, por vontade de se superar mesmo. Determinação, sabe? né? Porque não tinha outra maneira, né? A gente sabe que tem outras. Eita, acho que ela travou. Voltou. A gente sabe que tem clínicas confortáveis, digamos assim, né? A gente tem outras situações para quem tem mais condição financeira que ajudam um pouco, né? Mas nesse momento, até mesmo a gente da família, muitas vezes, eu era mais nova, então eu não tinha noção ainda do que acontecia, né? Mas assim, outras pessoas também até se afastaram, talvez por medo, por desconhecimento, enfim. Então foi ela muito só mesmo, muito ela, Deus e os amigos, e poucos amigos que ela tinha. E aí quando foi no final dos áudios que ela me mandou, eu disse, Elisa, me desculpa, eu queria ter estado com você nesse momento, mas eu realmente não tinha essa noção. Eu só conheci um pouco mais a fundo a história dela nesse momento que a gente parou para conversar. E ela disse, Quinha, eu sabia que de alguma forma vocês estavam ali comigo. Você, Deca, que ela chama meu pai, minha e tia, enfim, meus irmãos, o restante da nossa família. Mas, assim, é realmente uma história de superação muito grande, porque não foi ninguém que obrigou ela, né? Foi ela que precisou entender que ela tinha que sair daquilo. Então, ela saiu de uma coisa de vítima para ser a dona da própria história. Responsável da vida dela. Ela não ficou naquela, porque eu fui criada desse jeito, porque eu tinha tal problema na família, porque tal circunstância, sei lá, tal circunstância existia. Não. Ninguém me ajudou, né? Não. Entendeu? Ninguém estava aí. Nada disso ela usou como desculpa para acabar Pra se isso. limitar e ficar naquele mesmo lugar, né? Isso, entendeu? Então, assim, vem muito daquilo que você de superação triste, mas com um final feliz. É isso mesmo, dona Derido. Aí a Elise falou, o autoconhecimento ajuda muito, por ter consciência do que se esperar. É sempre o autoconhecimento, né, Anitta? É o que a gente fala. E tem muito a ver essa parte que ela falou com a outra história que eu vou trazer daqui a pouco, né? Quando o Ica finalizar de Elísia. Naquele nosso estudozinho, Anitta, que tu mandou pra gente. Sim. Pra gente ver. Tu fez a anotação, ó. Quando você reconhece seus problemas, mas não paralisa, você coloca eles como desafios. Para serem com coragem. Essa questão de reconhecer os desafios é justamente o autoconhecimento. O autoconhecimento. Exatamente. E você saber que você tem força lá dentro de você para superar. Isso. Isso é realmente... Boa noite, Beatriz Arraes, Deise entraram. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Hoje o assunto é superação. Estamos terminando de contar uma história linda aqui. Já tem outra história bacana para a gente aprender mais a sermos resilientes, sermos mais fortes e superarmos tantos obstáculos que a gente tem na nossa vida diariamente, né? A gente sempre
encontra alguma coisa. Sim. Então, E isso, falando sobre ela rede de apoio também, que é importante dizer que a rede de apoio não se trata só da família, dos amigos, também é dos terapeutas, dos psicólogos, de pessoas que você confia. Então, porque é muito importante, gente, nesse momento, vocês terem a coragem, quando a gente tem a coragem de pedir ajuda para a nossa rede de apoio, nossos amigos, nosso terapeuta, e procurar um bom psicólogo, um bom terapeuta holístico ou não, entendeu? É realmente buscar ajuda. E é incrível porque ver como as coisas se conectam, Ica. Hoje é a primeira quarta-feira de setembro e a gente tá falando de quê? De superação. Vê que incrível. E não foi nada combinado, né? Foi sorteio e a foi gente tá aqui sorteio. falando disso. Isso, exatamente. Realmente o nosso universo é maravilhoso. Perfeito, né? Perfeito. E aí, naquele mesmo documento que você mandou, que a Anitta foi a estudiosa da A semana, estudante. foi. Ela colocou aqui, ó, recursos internos, que são a gente buscar dentro da gente, que foi justamente o que a Elisa fez, né? Tipo, só para que fique constado aqui, que fique, como a gente diz no direito, consignado em ata, que o que a Anitta estudou, que eu estou aqui com ele na mão, minha filhinha, e a Anitta estudou, ela buscou, e eu fiz a parte de buscar a história de Elísia. Então, para Isso. vocês verem como é que funciona a coisa, assim, o que a Elísia contou, a Anitta só veio saber depois do estudo dela. E quando a gente vê a história de Elísia, de superação, parece até que quem tinha estudado isso aqui era ela. Porque ela mesma, por uma questão de buscar, ela fez a tarefa de casa dela bem direitinho. Ó. É aqui diz recursos internos. É justamente o que a Elisa fez. A primeira coisa, ela sabia, ela acreditava nela, ela sabia que ela tinha uma espiritualidade sempre muito forte, né? Uma raiz espiritual muito forte da mãe dela, da nossa avó, que a mãe dela é minha tia. E aí ela buscou que fortaleça o seu equilíbrio emocional. O que é que dava o equilíbrio emocional dela? A fé, a oração, a espiritualidade, né? Era ela saber, aí diz assim, conheça você mesma. E ela sabia que ela era forte. Então, o autoconhecimento dela foi preciso ela trabalhar. Reconhece e coloca energia nos pontos que deseja melhorar. Ela também reconheceu que precisava ser persistente, né? Que era esse ponto que ela precisava persistir no que ela tinha e saber quem você é de fato, o que te dá estrutura para encarar o desafio de maneira mais equilibrada. E aí fechava com isso, né? Dela dizer, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso. Então é muito interessante quando a gente pega a prática, a teoria e vê assim, olha, tá vendo que a coisa é assim? É. E aí serve Dona Ederida Que é como aqui. funciona realmente, Boa né? noite, Fernanda Garcia, seja bem-vinda. Davi, meu amigo, é David. Parabéns, sejam bem-vindos. Dona Ederilda, eu também já passei por uma separação, foi um grande desafio, mas esperei tudo e com um final feliz. Dona Ederilda, É verdade. acho que a gente, a gente sempre tem inúmeros desafios na vida, né? Na vida a gente, à medida que a gente vai ficando mais velho, parece que o mundo vai testando a gente para a gente se superando e é isso que faz parte da nossa maturidade. Não é o sofrimento não é necessariamente preciso para você ser feliz, mas Isso. às vezes porque assim, se eu disser assim, é preciso eu sofrer para ser feliz, é preciso eu sofrer para aprender, isso é uma crença, tá? Você pode Isso. aprender sem tanta dor, você pode ir pelo caminho mais fácil, mas assim, um caminho menos doloroso, digamos. Porém, nós que somos seres, somos almas, seres espirituais numa carne, encarnados, a gente é teimoso. Então a gente parece que fica ali, sabe, insistindo em coisas e às vezes essas coisas nos maltratam. E aí é só aí que a gente aprende, né? Igual quando a gente diz para um filho, não faça isso. Não faça isso. E vai lá e faz. Eu não E avisei. faz. Mas aprende.
né? Aí aprende. Então é isso. Anita, fala um pouco dos recursos externos. Então, já que os externos foi o que eu estava falando, que era a rede de apoio, que é importante, né? Que a gente precisa buscar ajuda nos nossos amigos, na nossa família, nos psicólogos, nos terapeutas, nesses encontros. Por exemplo, a segunda história que eu tenho para contar é de uma grande amiga minha e que foi minha mentoranda na primeira turma do Reconexão. Ela estava em depressão, ela estava com problema com o marido e ela estava começando a ter problema com o alcoolismo, porque isso já é genético dela. O pai dela era alcoólatra. Só que como ela já tinha isso na família, ela identificou isso muito rápido nela e ela buscou um programa de ajuda. Ela entrou para o AA. E aí eu tava divulgando a turma lá e ela me perguntou como era. E eu fiz, vem, vamos fazer. E ela disse, poxa, eu tava até precisando, porque eu tô cheia de problema. E começou a me contar que tava com problema com álcool, que tava afetando a vida dela com o marido, com a mãe, com o filho, que ela tava em depressão, jogada na cama, que quando não acordava para beber, não acordava para mais nada, ficava na cama. E aí ela fez, não, mas eu não tenho condições de entrar. Eu fiz, você quer? Aí ela fez, quero. Eu fiz, você tá na minha turma. Eu coloquei ela na turma. E ela foi fazendo, foi fazendo. Olha, 10 dias depois eu recebo uma mensagem que eu morri de rir. A mensagem foi assim, amiga, eu tô falando sozinha. Aí eu, hã? Falando sozinha? Aí a segunda, né, foram 2 áudios. Eu só falo sozinha quando eu tô bem, amiga. Eu tô tão feliz que eu tô falando sozinha. Ai, meu Deus, então eu também tô muito feliz. E aí, vê. Não, e eu pensei que eu fosse porque eu falava sozinha. Então, no caso, falar sozinha tá boa. É bom, não é bom. Aí, tipo, uns 5 dias depois, ela mora fora do Brasil. Amiga, tu não vai acreditar. Eu arrumei um trabalho. Ela tava sem trabalho há um tempão. Então, vê, ela saiu do vitimismo, saiu daquela... Procurou ajuda, saiu daquele sentimento que estava deixando ela presa na cama. E ela imediatamente já mudou a vida dela. E quando o Reconexão acabou, ela me mandou cada áudio, Ica, que eu chorava. Que ela disse assim, eu não tenho nunca como lhe pagar o que você fez comigo, porque você me deu minha vida de volta. Vê que coisa forte. Porque ela disse que fazia muito tempo que ela não olhava dentro dela, que ela não sabia mais quem era ela, né? Ela não sabia mais quem era ela. Ela buscava no álcool ela alegre, feliz, que sabia rir. E hoje, ela quando conversa comigo, ela diz, eu sou a mesma que você conheceu antes. E todo mundo ao meu redor está me reconhecendo e dizendo, tu voltasse a ser aquela pessoa que a gente conhecia. Tu voltasse a ser aquela mulher alegre. Eu conheço ela desde a minha adolescência. Ela era outra pessoa. Então, é muito incrível você ver o que o autoconhecimento pode fazer com você. Verdade. E ela diz que fui eu que dei a vida dela de volta, mas não foi. Foi ela que assim, a única coisa que eu fiz foi colocar ela num caminho. Mas ela fez os exercícios, ela se reencontrou, ela quis fazer aquilo. Ter a força de vontade, né? Isso. E é como eu digo, assim, a decisão que ela teve de dar o primeiro passo foi incrível. Mas agora vem o segundo passo, que é a manutenção, que agora é pro resto da vida. Porque agora ela tá sofrendo com os amigos assim. que já não ficam mais na mesma mesa com ela porque ela bebe água, então já não é tão interessante para eles. Aqueles amigos que estão ali mais para puxar ela para baixo do que para dizer, vai, faz diferente. E eles ficam, como é que tu consegue não beber? Meu Deus, que coisa estranha. Então, é a mesma coisa que os dependentes químicos diziam para a Elísia. A gente não consegue sair daqui. Mas a gente consegue. Vamos dar uma paradinha. Edu,
um beijo. Deixa eu ver aqui quem entrou. À noite. Boa noite. RH boa noite. Bianca e Raquel. Boa noite. Lipe, meu amor. Tia Ica, beijo pra você. Edu, gostoso, lindo, maravilhoso. Minha mistura de Ivan Lins com Sidney Magal. Gato. Edu. Carol, esses têm aos montes. É verdade, Edu. Tem aos Muitos. montes. Esses amigos que querem muito bem, mas não melhor do que eu. Eu quero lhe ver muito bem, mas não melhor do que eu, por favor, viu? SK Raul, Espaço. meu irmão, bem-vindo. Se a gente não tem essas ajudas externas, mas quando a gente ajuda, as mãos se estendem, nem imagina. É, Carol, é assim. O negócio é a gente não ficar se vitimizando. E Eli terminou dizendo assim, ó, a superação é acreditar que você pode. Essa foi a definição que ela teve de superação. E ela disse que se sente forte e guerreira mesmo quando está fraca. Travou. Voltou. Os dias que estão mais felizes. Ai, que lindo todo dia. Brilhando. Não, tem aquele dia que a gente quer tá ali. Tudo isso. Eita, caiu. Foi? Voltou. Dona Lan, beijo. Então, ela disse isso, que agora usa as próprias dores para se reerguer e continuar de pé. E lembra disso nas dificuldades. Então, eu acho, gente, que assim, que é isso que a gente tem que entender no exemplo dela, mas que serve para a minha vida, né? Tem dias que eu também tô chatinha, que tô querendo ficar só quieta na minha. Nem todo período na vida de todo mundo é fácil, sabe? Por mais Não. a gente seja terapeuta, mas a gente também tem as nossas coisas, as nossas e tá tudo bem, é a gente saber conviver com isso. E eu acho que serve para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai ver essa live depois, né? Para vocês de uma forma geral, para entender que as nossas dores, a gente não pode usar elas contra a gente, né? É igual o medo que a gente falou na semana passada, a gente tem que usar ele para sinônimo de enfrentamento. Isso. Né? Aquela coisa, quando eu era criança, uma amiga minha, eu tenho esse caderninho até hoje, uma amiga minha, hoje ela é médica, ela disse assim, eu acho que tinha uns 12 anos, ela colocou num caderninho pequenininho, dizendo assim, se um dia eu colocar pedras no seu caminho, faça delas degraus, suba e realize todos os seus sonhos. Isso eu tinha 12 anos, 13 no máximo. Essa menina, a gente é amiga até hoje, mas a gente só estudou até os 14 anos juntos. Então a gente era muito nova. E ela falou isso para mim, e isso foi uma coisa que me acompanhou a vida toda. Então, toda vida que eu tinha um obstáculo na minha vida, eu dizia, lembrava dela, dizia, essa daqui, Leida me falou, então vai ser um degrau para realizar sonhos. Realizei todos os sonhos que eu quero? Não. Ainda faltam. Ixi, eu acho que eu nem realizei nem 10%. Ainda faltam muitos. Mas não significa. A gente não pode levar isso como um peso. Não. Mas como é um desafio que você vai superar. A gente tem. Não, eu vou conseguir. Isso. E aí é isso, gente. Tem, Anitta, o aprendizado, né, Anitta, que tu colocou aqui. Fala aí pra gente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, na verdade, traz um aprendizado pra gente, né? Independente da situação ser boa, da situação ser ruim, tudo na nossa vida traz um aprendizado pra gente. E, minha gente, ó, a gente tem que entender que a gente tem que olhar pra trás e, por exemplo, a Lísia e a minha aluna... Pro filho de Jennifer. Fernando Filho, seu gostoso. Titi aí que tá aqui mandando um beijo pra você. Vai, Anitta, desculpa. Elas têm que olhar para trás e a gente tem que olhar para trás e olhar nossos desafios e não ter vergonha do que a gente passou. A gente tem que acolher e ter muito orgulho, porque cada escolha que a gente fez
trouxe a gente para o que a gente é hoje. Então, se a Liz é essa mulher forte, que sabe que tem 3 filhos, que tem uma história linda para contar, é porque ela passou por uma dificuldade, mas ela teve também a outra escolha que trouxe ela para aqui, né? A minha amiga que também escolheu, ela passou por um momento difícil, fez várias escolhas que levaram a ela a chegar nesse momento, mas ela teve o ponto que ela fez uma outra escolha e trouxe ela para o momento que ela está agora. Então a gente tem que olhar para trás e ter muito orgulho de tudo que a gente viveu, acolher tudo que a gente viveu, entendeu? Porque tudo que a gente vive, todas as nossas escolhas trouxeram a gente para o que a gente é hoje. Então a gente tem que olhar para trás e ter orgulho e tem que contar e levar esse aprendizado mesmo para outras pessoas. É isso mesmo. Boa noite, Rita, que entrou aqui, a Beth. Sejam bem-vindas. Rafa, eu já dei boa noite para Rafa. Seja bem-vinda, Rafa. Então, foi muito bem pontuado por Anitta também no materialzinho nosso de estudo. E ela falou: quando estamos passando por dificuldades, devemos focar em histórias que nos irem, para que a nossa mente, nosso favor. É mais fácil vencer um obstáculo quando você sabe que outras pessoas já fizeram. Nosso cérebro entende que é algo possível. Então, gente, né, Elise, ela não tinha muito isso. Para vocês verem, assim, não é minha prima, não, mas eu sei que tem Não, outras pessoas com ela, né, que assim, se superaram pela graça de Deus mesmo. E eu acho que ela se espelhou muito na fé. Histórias como a dela, uma da amiga de Anitta, para mostrar que, de repente, algum de vocês, ou alguns de vocês, ou que a gente conhece de perto, não sei se tem alguém passando por isso, mas sempre tem alguém que conhece alguém. que Esse conhece vídeo também alguém. ficar para a posteridade, então pode ser que um dia alguém Resistência, vocês podem, vocês são capazes, a força que vocês precisam tá outro sim, mas está sobretudo no seu interior. Então, seja persistente, se conheça, busque autoconhecimento, busque uma terapia, seja ela através de uma terapia, como ela fez com papel machê, que é uma arte, que pode ser uma pintura. Sim. E cada um de vocês pode, sim, nós podemos, porque a gente também tem os nossos desafios e tudo está dentro da gente. Gente, terapia tem vários tipos. Às vezes você, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Gente, sabe o que é uma coisa extremamente terapêutica? Escrever. Escreve para você mesmo tudo que você está sentindo, tudo que você está passando. Escrever é incrível. Isso foi um terapeuta, inclusive um grande amigo meu, terapeuta, que me indicou. Eu estava passando por uma crise de ansiedadezinha e aí ele fez, Anitta, ele me passou um exercício de respiração e fez, escreve. Enquanto tu não vier aqui conversar comigo, tu vai escrever. Eu disse, tá bom, vou escrever. Cheguei em casa, ó, escrevi. Quem escreveu foi a Anitta, quase um livro. Isso alivia incrivelmente. Eu ainda não era terapeuta, né? Então, hoje em dia a gente trabalha com isso. Então, busquem terapias holísticas, terapias convencionais, escrevam, conversem, falem. A gente não pode prender nossos sentimentos dentro do nosso coração. E isso é que leva à doença, a adoecer. A doença foi péssima. É você dizer aqui, ó, tenho orgulho de quem sou e nunca senti vergonha de nada. Até porque não tenho por que me envergonhar. Sou resistência e desejo muito contribuir para ajudar as pessoas. E a sua história com certeza ajuda, Elísia. Com certeza. Ajuda. Linda história. Por isso que a gente quis trazer ela aqui, porque aqui a gente quer multiplicar essa corrente do bem, principalmente nesse mês de Setembro Amarelo, né, Anitta? Que é o mês de combate ao suicídio e à depressão. E aí a gente coloca nesse pacote todas as outras
como é que a gente pode chamar isso? Todos os outros problemas psicológicos que o mundo tem, tanto ansiedade, depressão, né? A gente tem que olhar um pouco mais para si. Pra Porque si. muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tô com problema X, Y, Z. Aí vem outra de pessoa de fora e diz, mas você tem saúde. Como se a Mas sua tem tudo, saúde... menina. Tu tem tudo. Tá triste por quê? Entendeu? A Saúde gente não pode mental, banalizar o que a gente, é gente tá saúde. sentindo. A gente não pode minimizar nem banalizar os Dona nossos. Landacia, que as nossas adversidades sejam transformadas em forças para lutar e vencer em nome de Jesus. É isso mesmo, dona Landinha. Desse jeito a gente tem que ir atrás. Tia, meu gato maravilhoso. Eu sou muito orgulhosa do que eu passei e superei. Muito bem, dona Edelida. É por isso que a senhora. Eu já disse a senhora, ela não está roubando, não, ela está errando da senhora. Jennifer, cansei a mão. Jennifer aqui. Já cansei a mão. Mas eu lembrei de uma coisa que Jennifer faz quando e é simplesmente ficar olhando o mar. Para ela é terapêutico, olha, pensar, respirar. Isso também é uma terapia, gente. Sabe? Sim. Se você para e tem Acalmar a mente. um momento para você, isso é ajuda humanizada, é essencial também, verdade. Tristeza ou raiva, escrever faz bem, isso. Então, assim, a terapia, quando a gente fala de terapia, seja ela holística ou não, Eita, o que para um faz sentido, faz, é você ir faz sentido. experimentando mesmo para ver onde você gosta, onde você se encaixa, ou o que é que aquilo pode ser melhor, sabe? E o importante é você buscar, é você ir atrás, é Isso. você não ficar passivo na sua vida, gente. Não fiquemos Exato. passivos. Um dia, dois, uma coisa assim, tudo bem, né? Não quer se agarrar com a Mai Tortinhas aqui, né, Maiane? Quem é que não quer? Mas às vezes a gente quer mesmo. Mas o negócio é não permanecer nisso, sabe? Quando a gente vê que isso está tomando uma proporção maior para a nossa vida, a gente arregaça as mangas, ó, puxa aqui, arregaça as mangas, sabe? Respira e segue. Isso. Porque dá para estar caindo para levantar de novo, caindo para levantar de novo, né? Pai dizia muito, levanta para cair de novo. E na vida adulta, eu entendi o que é que aquela coisa que era, parecia uma coisa tão simples lá na criança. Eu não entendi o que é o levanta para cair de novo. Né? A gente é você ser resiliente, é você se superar. A cada queda você levanta. É uma superação. E fica mais forte. E É. entende mais. Os empresários, às vezes, temos que sair da zona de conforto e desconstruir crenças. Essa parte das crenças é muito importante, acreditando que se você quer, acredita que é possível, será qualquer coisa. Isso. Que falta faz muita, né, Jennifer? Então, uma coisa que eu ia falar que é importante, acho que dá tempo ainda, né, Anitta? A gente tem uns minutos. Sobre a gente estar aberto aos processos terapêuticos, né? Porque só dando uma alinhavada aqui, às vezes a pessoa procura a terapia, a gente está disposto, às vezes a pessoa tem dinheiro, tem tempo, se encontra na terapia, mas a pessoa às vezes vai ali naquela terapia achando que o terapeuta vai resolver a sua vida, sabe? E não é bem assim. O terapeuta ele está ali para ajudar você a se fortalecer, a você se empoderar e assumir as rédeas da sua própria vida. Mas às vezes a gente, como terapeuta, se depara muito com pessoas que vão fazer na sessão e simplesmente ficam esperando a coisa cair Do no céu. colo. E uma E a pessoa sessão, não às faz vezes. nada. E uma sessão, às vezes, né? E a gente, assim, eu já me deparei com algumas situações que eu digo, gente,
como que eu posso ajudar essa pessoa? Mas não é como que eu posso ajudar. É como fazer ela entender que quem tem que se Que ajudar ela tem é que e é por isso que o autoconhecimento é importante, porque a pessoa às vezes se nega a entender que ela é responsável pela própria vida, ser né? isso. Isso que é uma coisa bem peculiar, assim, porque você não tem como dizer, por mais que você mostre, principalmente no Theta Healing, né, que tem a questão do teste muscular, e é bem interessante. A gente nunca fez, eu já falei do teste muscular aqui, mas um dia eu faço para vocês. Um dia a gente vai fazer o teste muscular Boa, eu geral. adoro. Adoro que quando eu faço, que que a gente muda a crença, o povo faz, meu Deus do céu, eu É, tenho. o teste muscular, gente, é muito interessante. Então, quando a gente faz o teste muscular que mostra a crença e depois mostra que a crença superou, aí a pessoa vai para casa feliz da vida. Só que às vezes é isso. A pessoa tá tão na ideia do vitimismo que ela chega em casa e faz E tudo de recria a novo. crença. Recria a crença. Marquinhos, e são vários processos, não tem como resolver tudo em uma sessão. Não Tem que tem. ter o verdadeiro acompanhamento. Verdade, Marquinhos. A autorresponsabilidade do que fazemos. É justamente isso que Tem eu tô. muita gente que me pergunta quantas sessões é preciso no Theta Healing. Eu faço, gente, isso é como uma terapia. Eu não tenho como dizer quantas sessões. A gente pode É, ir fazendo, a gente pode até eu dizer uma quantidade e ser menos. Né? é. Porque às vezes a gente dissolve uma crença que dissolve tantas outras coisas ao redor que a gente diminui a quantidade de sessões, né? Teve uma sessão comigo, Anitta, que eu fiz. A pessoa tinha 14 crenças, não, era 15 crenças sobre si mesma. Porque eu tenho uma lista, sabe? Às vezes a Sim. pessoa não sabe exatamente o que O trabalhar, e que eu tenho quer. a prévia para dizer, ó, vamos testar todas essas e a gente vai a partir dessas. Aí aconteceu do criador dizer como eu ia abordar essas crenças. Eu não fiz um processo de digging com essa pessoa, eu fiz um processo todo orientado pelo próprio criador. E aí, quando foi no final, a gente testou. O criador falou: olha, testa todas as crenças. Eu mesma eu olhei assim, eu disse, meu Deus, mas são 14. E a gente fez. Vamos fazer isso não, né? Vamos fazer não. Foi por meio de digging, não foi por meio de escavação. E quando foi o teste, lá estava, a pessoa tinha se limpado das 14 crenças de uma vez só. Então foi ótimo. Mas, gente, eu quero Vamos passar saber. esse PDF aí, né? Vamos Eu, passar nos grupos do WhatsApp. eu mando. Mas, enfim, o que é importante é a pessoa estar aberta ao processo, principalmente do Sim. Theta Healing, sabe? Quando eu falei para essa menina, ainda bem, tá aí rapidinho. É tão triste esse momento. É sofrido, isso é sofrido, gente. Eu não vou me acostumar. Contando os dias para a próxima quarta-feira. Vocês não têm noção. Menina, não, tem 3 minutos, não, tem 1 minuto e 40. Agora que eu vi que tá aqui 1 minuto e 40. Pai, a pressa, meu. Deixa eu tirar aqui pra gente tirar um print. Quem for fazer o Theta Healing, se entreguem ao processo. Vamos lá? Isso. Se entreguem ao processo para que vocês se doem Se mesmo, doe. sabe? É verdade. É qualquer terapia, gente. Participem ativamente do Teta, que é o que a gente está trabalhando, mas faz a diferença mesmo na vida de vocês Faz. quando vocês pegam. Então, venham fazer terapia com a gente, Vem. né? Chama a gente. Venham testar como é isso aí, venham mudar a Isso. vida significativamente. Vocês vão ver quão maravilhoso é o mundo do Theta Healing. É Um beijo, verdade. Gente, foi maravilhoso. beijo. Boa semana. Até quarta que vem, Ica. Qual é o assunto Prazer, da próxima amor. Te quarta? amo. Lembra o assunto da próxima quarta? Não. Não, mas a gente vai atualizando na semana, gente. Eram dúvidas sobre o Theta Healing. Foi Carol, foi a segunda, é isso mesmo. Foi. Dúvida sobre Teta Healing. 26 segundos, beijo. Foi, viu? Tchau, tchau. Até quarta.
Vai.